Bom dia, pessoal. Cá estamos para mais uma live no nosso grupo Professores da Educação Infantil, né? E eu sou Gi Carvalho, sou administradora do grupo. A gente está aqui no município de Tucano, estado da Bahia. E hoje a gente vai fazer uma live, gente, bem leve. Uma live bem leve. Uma live onde a gente vai falar sobre desenhos animados, sobre a televisão aí como recurso pedagógico, né? Que infelizmente é muito mal utilizado ainda, infelizmente. Ainda há salas em que a gente entra e que a criança fica ali na frente da TV, assistindo Galinha Pintadinha, sabe? Grande período do tempo. Então, o que eu sempre falo, a TV geralmente é a babá em casa, né? Mamãe e papai ficam no celular, a criança fica na frente da televisão. E já nas escolas, muitas vezes a TV é uma professora auxiliar, né? Infelizmente. Então, assim, a gente começa já com essa nossa reflexão, com essa nossa provocação. E não é provocação no sentido de machucar o outro, de criticar simplesmente. É uma chamada realmente à reflexão, né? Uma provocação no intuito de chamar a reflexão. Eu conversava com uma colega minha a respeito, ela ia pegar uma turma de educação infantil. Então ela me dizia, eu não gosto dessas coisas de desenho, eu não gosto de assistir desenho, eu não gosto de assistir essas coisas infantil, sabe? Não é pra mim. Então eu já disse pra ela, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque assim, os desenhos infantis, eles ajudam muito a gente a entender um pouco também do universo da criança. Nada é feito para esse público infantil sem ser pensado. Há muito marketing por trás disso, há muito estudo e há muita psicologia, né? Então as crianças não gostam de Galinha Pintadinha simplesmente por gostar. Porque se você for olhar a Galinha Pintadinha, tem músicas de quando nós éramos crianças, aquelas tradicionais cantigas de roda, sabe? Tudo ali muito do nosso folclore. E as crianças adoram a Galinha Pintadinha mais do que adoram qualquer outro clipe ou outro desenho que esteja cantando as mesmas músicas. Então, assim, tem muita psicologia envolvida, sabe? Na construção do personagem, nas cores escolhidas, nos olhos muito, muito grandes. E, assim, é um desenho encantador, né? Para as crianças. E, assim, a gente, enquanto professor, tem que ter essa identificação também com as coisas que são próprias do universo infantil. Uma vez que a criança fica muito tempo na frente da TV em casa, o que é que nós podemos fazer nesse sentido? Auxiliar os pais indicando o que é que elas podem ver que é melhor para o desenvolvimento delas, né? Se papai e se mamãe realmente vai usar muito a televisão como um recurso, que a gente possa tê-la aí como um aliado, como algo que vá auxiliar no desenvolvimento da criança, tá bem? Então, assim, esse primeiro momento é isso, essa chamada da gente aí, a reflexão da gente sobre como nós estamos utilizando a televisão em sala de aula. Quanto tempo as crianças ficam ali na frente, que planejamento a gente tem anterior para que a gente chegue e coloque a criança para ver determinado filme, determinado desenho, para que serve aquilo, a forma como a gente organiza as crianças para verem esse desenho que a gente está trazendo, tá? Então tudo isso é muito importante, né? Se eu coloco as crianças na frente da TV, todo mundo sentadinho ali, estático, e elas ficam ali que por 2, 3 horas hipnotizadas na frente da TV, sabe? Onde elas se mexem pouco, onde elas só estão ali realmente focadas naquele recurso audiovisual, porque já estão habituadas, né? Então, assim, vamos pensar bem. Cristiane Ribeiro, bom dia. Bom dia, Cristiane. Então, gente, é assim. Eu gosto muito do universo infantil. Eu gosto muito de desenhos infantis, sabe? Eu sou apaixonada por coisas infantis. Daí que minha filha de 20 anos, sempre fala, mãe, pelo amor de Deus, a senhora se comporta como uma criança, como um adolescente, muitas vezes como uma criança, porque o que a senhora assiste é isso aí. É na frente de desenho o tempo inteiro. As roupinhas que a senhora quer comprar é roupa de criança, né? Roupa, não pode ver um artiguinho cor-de-rosa que já quer comprar. Às vezes compra coisa que nem precisa, porque é uma bonequinha que achou bonitinho e tal. Mas, gente, da nossa
é da nossa, não é da minha natureza ser assim. Eu gosto de coisa fofa, de coisa infantil, sabe? Eu gosto de desenho, eu gosto de filme infantil, eu gosto de coisinhas fofinhas, sabe? Célia, Rosilda, Maria Márcia, bom dia, queridas. Então, assim, até os ícones do próprio celular, do meu celular, são cor-de-rosa, fofinhos. Outras vezes são cachorrinhos, são gatinhos, são porquinhos. Tudo muito inho, né? E daí que as pessoas falam que professor de educação infantil usa muito inho, como se fosse tudo muito pequenininho, né? E assim, eu já vi muita informação nas formações que eu participei, professores que não trabalham com educação infantil, trabalham lá com ensino superior, falando pra gente, para de falar inho, para de usar tudo no diminutivo, sabe? Não é interessante para a sua profissão, não é legal, mas gente, é um ranço que pega. Se não for legal, infelizmente tá difícil de eu retirar esse ranço da minha fala, né? A gente fala turminha, né? Os pequenininhos, né? E a gente vai assim sempre, que nem o Né agora nas lives, né? A gente vai pegando essa mania. Mas então, eu vim sugerir desenhos. E assim, se vocês tiverem também desenhos para sugerir, que ótimo, vão deixando as sugestões de vocês, tá? Eu vou deixando aqui os desenhos que eu gosto, os desenhos que eu gosto de assistir e que me servem também como base para a produção de aulas, para os meus planejamentos, que me dão uma visão assim de como a criança, do que a criança gosta, do que é interessante ensinar para as crianças, entende? Então, assim, eu pego todos esses desenhos que eu assisto e utilizo ele no meu planejamento, tá? Apresento esses desenhos para as crianças que estão muito habituadas a ver desenhos, às vezes, muito violentos, às vezes sem um conteúdo, com um conteúdo pouco educativo. Então, eu trago esses desenhos educativos que não estão tanto nas TVs, que ficam mais ali na TV Cultura, escondidinhos, ou que você vê mais na TV Escola, você não vê em outra rede de televisão, de TV aberta, por exemplo. Criança que assiste TV aberta assiste mais os desenhos que são mais um pouco voltados ali para humor e para violência, e não tem tanto assim um aspecto educativo, tá? E tem gente que diz que desenho educativo é super chato, mas depende da forma como você vê o desenho educativo, você enquanto professor, e depende da forma como você apresenta para a criança esse desenho educativo, que pode ser uma delícia, tá bem? Então, assim, ontem eu mostrei lá no site, esse eu conheci ontem, esse desenho eu conheci ontem, ele chama Punk, e ele tem como protagonista uma criança, síndrome de Down, tá? Então, assim, se você não conhece esse desenho ainda, lá no site, tá? Ainda tá como o primeiro post, www.ideacriativa.org. Aí lá tem Punk, tá? É uma protagonista Down. Eu achei espetacular. Espetacular. Parei ontem, assisti alguns episódios na TV Escola. Depois fui procurar na internet, no YouTube. Encontrei também no YouTube, tem desenhos da Punk. Mas aí eu fui na TV Escola, no site da TV Escola, onde eu fiz o meu cadastro e eu posso assistir os filmes lá, tá? Então, assim, se você é mãe, se você é educadora, se você tem um sobrinho, vai lá no site da TV Escola, tá? Aí você chega lá, você coloca o seu e-mail, faz o seu cadastro e a sua criança pode assistir em casa esses desenhos educativos. E assim, é muito lindo a forma como a Punk, ela tem 7 anos de idade e é Down, é muito linda a forma como ela lida com as situações na rotina dela, tá? Então, assim, gente, assim, é um desenho lindo. Eu não tenho muito o que falar do desenho. Eu assisti coisa de 6 episódios ontem, tá? Mas assim, me apaixonei. Super educativo, super fofinho. Vocês vão se apaixonar pela Punk. E eu tenho certeza absoluta que os seus alunos também vão se apaixonar pela Punk. E assim, se você tiver uma criança Down em sala de aula, nossa, isso é um espetáculo. Se você tiver uma criança Down na escola, você trazer aí para fazer, até para montar um projeto sobre síndrome de Down, sobre o que é, a nível de informar as crianças aí de Fundamental 1, que já tem uma percepção melhor, sabe? A fim de quebrar preconceitos, a fim de quebrar estereótipos. Então, assim, Punk, procura aí. Se escreve P-U-N-K-Y, tá? Se não me engano, tá, gente? Que eu tô aqui de cabeça. Mas tudo bem. Punk, procura Punk lá na TV Escola e... Nossa, vocês vão se apaixonar, tá? E isso aí dá pano pra manga na sua sala de aula.
Porque acontece, muitas situações de punk acontecem na escola e muitas acontecem em casa. Então, quando acontece na escola, já te dá base para você tirar alguma coisa para trazer para o seu espaço escolar também, tá? Ontem eu assisti um episódio onde a punk estava na escola com uma professora auxiliar, tá? Um profissional que acompanha a criança, a criança com Down, a criança com portador de deficiência, tá? Será que ainda chama assim, gente, portador de deficiência? Se não chamar, pode me corrigir, porque esses termos mudam o tempo inteiro. Então, assim, uma outra criança questionava por que ela tinha duas professoras, né? Achava assim que era injusto ela ter duas professoras, né? E aí é que veio a explicação por que da criança especial ter um acompanhante e tudo mais, numa linguagem assim bem infantil, tá? Então procure e assiste. Essa é a nossa primeira dica, tá? Um desenho que eu conheci há pouco tempo, mas que estou apaixonada. Conheci ontem. No momento que eu conheci, eu já corri para pesquisar mais, para poder indicar para vocês. Um outro desenho, gente, que eu acho maravilhoso. Esse é muito difícil de se encontrar, tá? Não vou dizer que é fácil. É difícil de você encontrar no YouTube, você encontra muito pouca coisa. O desenho chama As Pistas de Blue, né? É um desenho antigo. Meus filhos, que já têm hoje 17 anos, 16 anos, assistiram Pistas de Blue. É uma cachorrinha, como o nome diz já, ela é azul, né? E tem outra cachorrinha que é amiga dela, que é a magenta, que é cor de rosa. E as Pistas de Blue é assim. De repente acontece uma situação, o que é que a gente vai fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que é que eu tenho que descobrir a respeito da Blue, tá? Aí a Blue vai deixando as pistas, a patinha dela nos lugares. E o apresentador que vai vai procurando as pistas junto com a criança, é um desenho interativo, ele vai falando com a criança, vai perguntando se ela viu alguma pista, tá? Então, sabe estilo Dora Aventureira? Só que melhor? Eu sou apaixonada pelas Pistas de Blue, gente. Eu posso assistir milhares de vezes. Não sei agora se está passando mais na TV, porque não vi mais. Não encontrei um canal que está passando as Pistas de Blue. Mas eu procuro no YouTube. É um desenho bem infantil mesmo. Dá para você usar ali com crianças de 2, 3 anos de idade, sabe? É muito fofo. E aí tem um bloquinho sabe tudo. Sempre que o apresentador encontra uma pista, junto com a criança que está assistindo, se você encontrou uma pista, aí ele desenha aquela pista. Geralmente se encontra 3 pistas, e ao final ele coloca o desenho das 3 pistas, né? Ficam balançando assim, dançando na tela. 1, 2, 3 pistas, e aí eles vão decifrar esse código do que a Blue quer, do que ela quer fazer, de onde ela quer ir, através daquelas 3 pistas, tá? Então, acho que foi um que eles encontraram um canudo em uma caixinha de leite e um copo, tá? Aí, junta tudo, pega o leite, o desenho mexe, pega o leite, coloca no copo e pega o canudo, coloca no copo. E a Blue queria tomar leite, tá? Então, assim, espetacular também esse desenho para os seus filhos em casa, quando você estiver muito cansada, ainda que você não use a TV como babá, tá? O que é que você vai fazer, né? Tem gente que usa. Ainda que você não use a TV como babá, você vai ali, pega esse desenho, As Pistas de Blue, e coloca o seu filho para assistir um pouquinho, tá? Ana Lee, bom dia. Amo As Pistas de Blue, já levei para minha turma, eles amaram. Amam mesmo, gente. Se vocês levarem, vocês vão ver como eles amam. Girlane Flores, aqui em casa a gente assiste muito Luna. Luna é um desenho muito rico também, super educativo mesmo. Vale muito a pena, vale mesmo. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, Carmen. Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Lindo Rio de Janeiro, né, gente? Espetáculo de estado do Rio de Janeiro, de cidade. Eu estive na cidade do Rio de Janeiro aí, belíssimas praias. Já tem um tempo, gente, deve fazer uns 8 anos que eu estive no Rio, mas assim, muito lindo e muito quente, né? Bom dia, Kátia. Então, gente, esse segundo desenho, assim, As Pistas de Blue. Procura, pelo amor de Deus, tenta encontrar. Se você encontrar no YouTube, baixa, leva para a escola, tenta procurar essas pistas com seus alunos, vê o desenho, né? É um desenho significativamente curto, não é uma coisa assim que você vai passar a manhã inteira. E aí depois crie você mesmo as suas pistas. E aí pega a patinha da Blue, coloque nos lugares,
E faça esse jogo com as crianças. Vamos procurar pistas de Blue aqui na escola. Tá? Utiliza o pátio, utiliza a brinquedoteca, sabe? Cria uma situação e depois vai pedindo que as crianças procurem essas pistas, tá? Né? Messi Araújo, bom dia, amei sua camisa, sou apaixonada pelo Mario. O Mario é muito fofo, né, gente? É um jogo que eu adoro. E o Super Mario era um desenho que eu gostava muito quando eu era criança. Assistindo hoje, eu não acho tão legal, né? Tentei apresentar para os meus filhos para ver se eles gostavam do desenho como eles gostam do jogo, né? E eles gostam muito do Super Mario Kart e tudo mais. Mas o desenho do Super Mario não agradou, não. Mas assim, era um desenho que eu amava, gente. E Pista de Blue era o desenho que a gente estava, né? Entrou aqui o Mario todo fofo. Gente, para quem trabalha em escola confessional, né? Que trabalha aí dentro... Ai, gente, esqueci a palavra agora. As escolas cristãs, gente. As escolas que trabalham com ensino confessional, tá? E as que não trabalham também, esse não é o desenho. Esse desenho que eu vou indicar é um desenho feito com base em histórias da Bíblia. Alguns, outros não são tanto com base, não está tão explícito que é com base em histórias bíblicas, mas assim, é um desenho riquíssimo para ensinar valores, tá? Para ensinar humildade, para ensinar que você não pode ofender, para ensinar a não ser uma pessoa ruim, para ensinar que você não pode ser uma pessoa consumista, tá? Então assim, é um desenho muito rico, riquíssimo, tá bem? Então assim, eu estou indicando para escolas confessionais. Mas assim, se você quiser levar para as não confessionais também, em nenhum momento eu acho que esse desenho vai ferir a questão de quem é ateu, ou de quem é ubandista, ou de quem é budista, entende? Porque é um desenho mais sobre valores, tá? Alguns trazem personagens bíblicos, como Davi, como a Rainha Esther, mas assim, às vezes a pessoa precisa ter muito conhecimento de Bíblia para entender que é uma história da Bíblia, como é o caso da Rainha Esther, né? Porque não é uma história tão contada assim, a história da Rainha Esther, de como Esther veio a se tornar rainha, né? A história de Davi, tudo adaptado para o universo infantil, porque a história de Davi pegou uma mulher de outro homem, né? E na história que a gente vê nos vegetais, ele não fala de uma mulher, ele fala de um patinho, que o rei tinha muitos patinhos e podia ter quantos patinhos quisesse, mas ele pegou o patinho de quem só tinha um patinho, entende? Então são histórias assim adaptadas para poder falar de temas relevantes e de valores. Então se você está trabalhando aí valores universais como o amor, como a solidariedade, né? Então é um desenho que é excelente. Tem uma coisa que eu adoro muito no desenhos vegetais, que são as canções divertidas com o Larry. O Larry é um pepino que apresenta os vegetais junto com o tomate, que é o Bob. E o Larry canta canções divertidas. E se vocês conseguirem, vocês conseguem, procura aí a canção do Zebu. Tá, gente? A canção do Zebu. Se você trabalhar em educação infantil e fundamental 1, a partir dessa canção do Zebu, que não traz nada de confessional, não traz nada de pegada cristã e tal, dá para você usar de forma bem didática em sala de aula, né? É uma musiquinha assim que eu cantei ontem o dia inteiro, minhas filhas ficaram me perturbando juízes, mãe, eu não aguento mais. Mas é do Zebu, né? Tem um Zebu triste, um Zebu doente e um Zebu mudo. E tem um hipopótamo e um menino na canoa, né? E ali eles estão na canoa, é uma canção. Aí ele mostra, o Zebu triste chora. Aí ele diz... peraí, gente. Não, primeiro, o Zebu doente diz a Mumu. Atimumu, 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 atimumu. Aí tem o Zebu triste, que diz barrumumu, barrumumu, né? E ninguém tá vendo o hipopótamo, eles estão indo no rio, numa canoa, mas o menino não viu, o triste não viu. Quem viu o Zebu foi o Zebu mudo. Quem viu o hipopótamo foi o Zebu mudo, né? E aí eu achei muito interessante, porque o Zebu mudo tá tentando contar para os outros que tem um hipopótamo e que a canoa vai bater no hipopótamo, só que ninguém tá entendendo o Zebu. Vão lá que vocês vão ver. O vídeo é muito engraçado, é muito fofo, sabe? E as crianças gostam muito dos vegetais. É um desenho que as minhas crianças viam
ali com 5, 3, 2 anos de idade, também é um desenho que já é antigo, e que eles reencontraram esse mês e ficam assistindo com uma grande alegria. Então ali, como eu tinha crianças ali entre 2 anos até os 11, 12, e agradava a todos, eu acho assim que é um desenho que pode agradar aí bastante, tá bem? Desculpa, gente. Bora lá. Próximo. Esses desenhos agora, gente, eles são ótimos para trabalhar dentro do eixo sociedade e natureza. Como a gente mudou agora, né? Agora a gente já vem aí a BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum, que foi aprovada esta semana, né? Que a gente tem aí a questão do ensino religioso e da alfabetização até o 2º ano. Então a gente tem aí questões na BNCC, a gente não trabalha mais por eixos, mas por, se não me engano, por campos de conhecimento, tá bem? Então assim, aqui eu estou falando em eixo porque é o costume. Lurdinhos Vegetais é o nome do vídeo, e os vegetais é o nome da série. Se você procurar os vegetais, aí se você não encontrar, você coloca aí Larry, Bob, que você encontra, tá? Maria Márcia, meu filho tem 2 aninhos, ele gosta muito de assistir Peppa Pig, mas eu não acho educativo. Maria Márcia, a questão do Peppa Pig ela tem muitas críticas. Depende da forma como você, enquanto mãe, compreende aquilo que está sendo colocado no desenho, a forma como a Peppa trata os pais, né? Porque diz assim, nossa, a Peppa é muito desobediente. Então, assim, a Peppa é muito... Eu acho que a Peppa tem muita autonomia, né? Eu acho que quando a Peppa fala assim, papai bobo, que tem gente que critica muito, papai bobo, porque está desrespeitando o pai dela. E eu falava ontem com as minhas filhas mesmo, comentava a respeito disso. E eu dizia, nossa, às vezes as minhas filhas dizem assim, mãe, você é louca, né? Mas elas não falam no sentido de me ofender, que eu sou louca, ou que eu não bato bem na bola. Elas falam no sentido de dizer, nossa, mãe, você é maluquinha, assim, sabe? Você vive rindo, fazendo graça e tudo mais. Mãe, que é isso? Entende? Então não é desrespeito. Então a Peppa eu não costumo assistir muito, vi muito pouco da Peppa. Vejo muita crítica. E as minhas filhas não assistiram muito Peppa Pig. Mas assim, se sua filha está vendo muito Peppa Pig e você viu alguma coisa que você não achou apropriado, perceba como é que esse desenho está tendo influência sobre a vida dela. Então você senta com ela e conversa com ela acerca do desenho para você ver o que ela internalizou e o que não tem importância nenhuma, e que às vezes você está dando importância. Você vê o desenho com a visão de adulto e você dá importância a uma coisa e a criança está focada exatamente em outra. Que às vezes é na forma como a Peppa brinca, na forma como ela se relaciona com o irmão dela e tal, entende? Então assim, é muito interessante você fazer essa reflexão e buscar a sua filha para ter uma conversa acerca do desenho, tá? Então fica a dica aí, senta e conversa com a criança. A impressão que a criança tem do desenho é o que vai lhe dar um norte para você saber se você deixa a sua filha assistir esse desenho ou não. E assim, o mínimo de TV possível em casa, principalmente para crianças muito pequenas. A TV influencia, ainda que tem pessoas que acham que não. Influencia sim, e bastante. Então, gente, como eu ia falando, a questão desses desenhos que a gente trabalha aqui com sociedade e com natureza, tá? Mais com natureza, que é o desenho Os Minúsculos. Gente, Os Minúsculos tem um filme. Eu acho muito extenso para você levar para uma sala de aula, tá? Tudo bem? Uma disputa ali de formigas por uns cubos de açúcar que eles encontraram. É extremamente interessante o filme. Se você puder ver o filme Os Minúsculos, veja. Se eu estiver falando muito alto não, muito rápido, me avisem, tá? Interior da Bahia, sabe? Sertão, ponta do sertão nordestino, a gente fala bem rápido. Lembrem do Alto da Comparecida que vocês vão perceber. Então, gente, prosseguindo. Os minúsculos eu utilizei muito no meu estágio de educação infantil. Eu peguei um episódio que eles são pequenininhos, eles mostram bichinhos tipo joaninhas, fazendo em algumas situações, tá? E aí não tem voz o desenho, tem mais barulhinhos, tá? O barulhinho da joaninha, aí tem uma borboletinha, e eles vão contando essas situações. Aí mostra a formiga, e a formiga mexe a anteninha. Então, é um desenho que a criança deve muito deduzir o que é que está acontecendo, simplesmente observando o que está acontecendo. E é de uma riqueza sem tamanho. Eu utilizei na minha sala de aula,
e as crianças adoraram. Foi difícil tirá-las da frente do vídeo, porque elas queriam ver mais episódios. E aí é que a gente tem que saber, o que é que a gente vai fazer agora para poder tirar a criança da frente dessa TV e fazer uma atividade que ela possa sair, que ela possa se movimentar, que a gente possa fazer uma roda de conversa, ou que a gente possa fazer um desenho sobre isso, ou que a gente possa ver animais, insetinhos reais e tudo mais. Então aí cabe ao professor já inventar algo também atrativo, para no momento que ele finalizar aquela atividade de assistir aquele vídeo, ele não queira ficar ali na frente da TV só vendo o vídeo, tá? O vídeo como recurso educativo. Então, tiveram pais que vieram até mim pedir onde era que encontrava esse desenho, porque a criança chegou em casa pedindo, mas não tinha. Porque Os Minúsculos é um desenho que passa na TV Cultura, tá? Eu acho que ainda passa hoje. Tem da internet, tem no YouTube, tá? Você consegue baixar do YouTube os vídeos e aí você leva para sua sala de aula para poder explorar. Quando você for falar de borboletas, aí você acha um vídeo que tenha borboletas. Aí quando você for falar de joaninhas, quando você for falar sobre formigas, sabe? Tudo isso você vai utilizando como um recurso, como um apoio para o seu planejamento. Então, gente, Os Minúsculos, procura aí, coisa mais fofa. Já deixei lá no site também, Os Minúsculos, e deixei um episódio, eu sempre anexo um episódio para que o professor conheça esse desenho, tá bem? Então, assim, é um espetáculo, gente, é muito, 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 muito interessante. Um dos desenhos mais interessantes que eu já assisti na vida é o desenho Os Minúsculos, tá? Próximo desenho, gente. Próximo desenho, também que a gente vê nessa pegada aí de sociedade e de natureza. Pra gente trabalhar com natureza, trabalhar com animais e trabalhar com situações que acontecem ali, que vão sendo contadas pelos bichinhos. O Chão Carneiro, gente, também é um desenho que não tem fala, sabe? Os animais não falam, os cachorrinhos não falam entre si, você escuta só o barulhinho mesmo, e assim, eles vão vivendo situações ali na fazenda. Tem o fazendeiro, que também não fala, só balbucia, tá? E aí tem o cachorro, que toma conta dessas ovelhas, né, desses carneiros, e tem o Chão, que é um carneiro líder ali. Tem a ovelhinha, que é mãe do time, que é a ovelhinha pequenininha, que é o carneirinho pequenininho. E assim, tem os porcos, que são danadinhos mesmo. E assim, eles vão vivendo situações ali dentro da fazenda, né? No momento de tosquiar, que o fazendeiro vem tosquiar. E assim, diversas situações acontecem ali naquele ambiente, naquela fazenda. Onde você pode estar explorando aí a respeito dos animais, de como os animais vivem. Quando for na questão de tosquiar, você falar sobre como a lã é utilizada para fazer roupas, tá? E aí você já entrar na questão do inverno, e como a lã é quentinha, como é usada para fazer lençóis e tudo mais. Então, assim, às vezes você pega um desenho que você acha que é um simples desenho e você faz uma reflexão dentro daquele recurso audiovisual que você está utilizando. E, nossa, isso dá pano para manga para você fazer um planejamento aí de 15 dias e montar todas as suas aulas, às vezes partindo de uma situação que você viu num desenho, tá? Até para montar um projeto. Se você vê que o interesse das crianças foi muito grande pela questão ali daquele desenho da fazenda e do que acontece dentro da fazenda, dos animais que estão dentro da fazenda, e você puder, sabe, depois de fazer um projeto, fazer uma culminância e levá-los para poder conhecer uma fazenda que tem ovelhas, que tenha porcos, sabe, isso vai ser muito, muito interessante. Eli, bom dia, Gi, bom dia, Eli. A gente tá falando sobre desenhos educativos, sabe? Desenhos. Então, gente, Chão, um carneiro. Tem um outro que eu conheci recentemente, tá? Vi muito poucos episódios e ainda não tive tempo de pesquisar. Então, assim, eu vi esse desenho na TV Escola. Tô assistindo muito a TV Escola, gente. Ele deve estar passando aí por volta das 2 da tarde hoje. Não sei bem explicar a vocês. Vou ver direitinho a programação e eu digo para vocês o horário. Mas vocês também podem ver no site da TV Escola. Faz cadastro lá e vê no site da TV Escola. O nome é Moco. Moco. Jovem Explorador das Américas, tá? Moco, Jovem Explorador das Américas.
Tá? É um desenho muito interessante, onde eles vivem, ele e um amigo dele vivem situações, e sempre há uma pegada ali de ensinar algo para a criança, por exemplo, sobre a formação dos lagos, tá? Sobre o que é um meteorito, entende? Então, assim, é bem interessante. Para a educação infantil é extremamente interessante, mas para o Fundamental 1, eu acho que esse Moco, esse jovem explorador das Américas, é melhor ainda. Porque, assim, tem explicações bem simples, bem práticas e bem audiovisuais a respeito de como se forma um lago, sabe? A respeito de questões, assim, que os livros de geografia, eles falam, mas eles não explicam tão bem explicados. O recurso audiovisual, ele é espetacular, sabe? Se bem utilizado. Então, gente, olha, Moco, Jovem Explorador das Américas. Vão lá na TV Escola, faz cadastro rápido, simples, e escreve lá, Moco, M-O-K-O, Jovem Explorador das Américas. E você vai encontrar os vídeos que, assim, vocês vão se apaixonar. Principalmente quem for professor de Fundamental 1. Lurdinha, Tem da Galinha Pintadinha, série no Netflix, achei bem educativa. Ensina cores, letras e formas. Eu não vi ainda a série da Galinha Pintadinha. Eu só vi os DVDs mesmo, as músicas e tudo mais, mas vou procurar na Netflix assim que eu puder, essa série, né? E com essa pegada educativa para ensinar cores, letras e formas. Que é justamente o desenho que a gente vai falar agora, que ensina letras, cores, formas, né? Que é a Vila Sésamo, esse desenho que é tão antigo, né? Muito, muito, muito antigo, mas assim, a Vila Sésamo, gente, é outra paixão minha, né? Tem personagens da Vila Sésamo que eu sou alucinada por eles. Eu amo o Elmo. O Elmo é um personagem muito fofinho, né? E tem a TV do Elmo. Às vezes tem uma TV que fala só de meias. É uma TV que fala só de TVs, né? É uma TV que fala só de perfume, fala só de sapatos. Então, assim, é muito, muito fofo, gente. Muito interessante o Elmo. Outro personagem que eu sou apaixonadérrima na Vila Sésamo é o Groover, né? E aquele senhorzinho que chega sempre onde o Groover está trabalhando. E acontece aquela confusão toda. Eu morro de rir, morro de rir. Parece uma criança na frente da TV. Aí tem a Bel. A Bel que vai procurar num tempo estipulado 2 coisas, 3 coisas, 5 coisas. Às vezes ela está lá numa piscina de bolinhas e ela tem que achar 5 dados, né? Aí ela vem contando junto com a criança, o que eu acho assim muito interessante para você trabalhar a questão da quantidade, do número e da quantidade. Aí tem a letra do dia com o Garibaldo, onde ele fala sempre colocando a inicial que eles estão trabalhando naquele dia, que é a letra A, onde ele pega objetos iniciados pela letra A, onde ele fala de coisas que só tem o A, sabe? E no final ele faz um versinho com a letra. O que eu acho também, assim, extraordinário. Deixa eu ver o que tem mais. Tem o Come Come, que adora biscoito. Gente, a Vila Sésamo é muito rica. Então, assim, passa na cultura ainda. É difícil você encontrar no YouTube, mas você pode encontrar também para baixar. Não sei se a Cultura tem um site, talvez a TV Cultura tenha um site, vou procurar também para saber. E aí já fica mais fácil de ver. Fabiana, dicas educativas de filmes e desenhos para alfabetização. Eu nem pensei bem em alfabetização aqui. Mas assim, a questão da letra do dia da Vila Sésamo já é um processo inicial de alfabetização, né? Não sei se tem um desenho voltado para a questão da codificação e da decodificação e tal, e do letramento. Se alguém tiver aí, já deixa a dica aí para a colega Fabiana. Bom dia, Gi. Primeira vez que falo com você, acabei de me formar. Estou ansiosa para começar. Mesmo sabendo, não consigo ler o resto, Sueli, porque não aparece tudo para mim, tá? Mas, assim, é interessante, assim, quando a gente vem da faculdade, a gente fica ansiosíssimo para adentrar uma sala de aula. Eu adentrei uma sala de aula assim que saí do curso de magistério. Então, eu saí do curso de magistério em dezembro, em fevereiro eu já estava numa sala de aula de educação de jovens e adultos, né? E assim, a gente fica extremamente ansioso e extremamente inseguro. Pelo menos eu fico insegura a cada nova sala que eu vou adentrar, né? Quando eu faço meu planejamento, eu penso sobre ele. E daí que eu não aceite hoje convites para estar em sala de aula. Porque eu levo aquilo com muito esmero e muita
E um senso de perfeccionismo muito grande. Eu quero fazer bem feito, quero fazer melhor. E eu acho que não dá para eu conciliar a blogagem, que é o meu trabalho, conciliar os grupos com uma sala de aula sem negligenciar alguma coisa. E eu gosto de fazer o que eu me proponho a fazer, eu quero fazer direito, sabe? Eu quero me esforçar para fazer bem feito. E quando é com educação infantil, quando é com crianças, pior ainda. Aí é que eu não negligenciaria de forma alguma essa questão, essa responsabilidade da formação ali que a gente está fazendo com a criança. Então, assim, eu li uma vez, e eu costumo falar para as colegas, que se a gente não tem aquele friozinho na barriga, se a gente não tem aquela ansiedade, é porque a gente não dá tanta importância àquilo que está fazendo, àquilo que vai fazer, ou a gente tem uma segurança enorme naquilo que vai fazer. Vai que já tem 30 anos de profissão, já tem segurança e sabe lidar com todas as turmas. Eu ainda tenho ainda me dá esse friozinho na barriga ainda, tá? Então, assim, eu espero que você se dê muito bem aqui no nosso meio. Desconsidere as visões muito negativas, porque senão você não fica... Você fica doente, você não fica no nosso meio muito tempo. Então, procura pessoas positivas, pessoas que acrescentem a sua vida, tá bem? Então, gente, a gente falou do Vila Sésamo. Extremamente interessante. Tem outros desenhos, gente, que eu costumo falar... que eles dão base para que você construa planos de aula. Desculpa, gente. Nossa, está horrível. Eles dão base para que você construa planos de aula, tá bem? Que são aqueles que acontecem em ambientes escolares, tá? Eles vão lhe dando ideias. Então, você não assiste um desenho educativo sendo adulto simplesmente por assistir, sendo professor. Você assiste porque você sabe que ele tem algo, ele lhe traz algo. Ele propicia você que encontre temas e que encontre atividades relevantes para o seu espaço, né? Então, por exemplo, o time e seus amigos. Time é um dos carneirinhos do chão carneiro, tá? E aí o time vai para a escola, né? E chegando na escola, o time vive situações. A professora desenvolve atividades. Então... acho que eu vi, foi no time que eu vi eles trazerem um barquinho e aí a professora fez o jogo do afunda e do não afunda, sabe? Colocou aquele vasilhame de água, acho que era um aquário, e eles iam colocando, o barquinho não afundava, mas já tinha objetos que afundavam, né? Então ela já fez essa experiência, e isso já dá base para a gente pensar, nossa, que interessante, vou fazer na minha sala de aula, né? Um outro desenho que acontece... dentro de sala de aula, dentro de espaço escolar, é Cid o Cientista, né? Que também passa na cultura. Então procura aí, Cid o Cientista, time e seus amigos. E aí o que acontece nesses desenhos? São situações que acontecem dentro da sala de aula, são intervenções pedagógicas que o professor faz, tá? Esses desenhos não costumam ter uma participação muito ativa do professor, no sentido do professor ser o protagonista. Não, esses desenhos a criança é protagonista. Então, até a aula inicia-se partindo do interesse daquilo que a criança trouxe. No caso os animaizinhos. Fabiana, Rosilda, mando as dicas. A Rosilda de Natal, Rio Grande do Norte. Ainda não conheço Natal. Quem sabe eu vá lá, né? Gente? Visitar o Brasil, conhecer o Brasil inteiro. Então, gente... Time e seus amigos, Cid o Cientista, assistam. É um desenho ali para crianças entre 4 anos de idade, 3,5, 4, 5 anos de idade ali, tá? É um desenho bem leve, bem simples, assim, com a linguagem bem infantil e tal, mas que lhe dá um subsídio para você trabalhar com crianças da mesma idade, assim, que é um espetáculo, tá? Esses desenhos educativos, eles não são feitos por qualquer pessoa e de qualquer jeito. Até porque desenho educativo não tem tanto marketing, se você for observar. Ele não tem tanto marketing quanto esses outros desenhos que passam aí, que entram no gosto da garotada. Esses desenhos que entram no gosto da garotada tem muito marketing. Um colega viu e gostou, aí já fala pro outro e fala pro outro, e começa a aparecer produtos e mais produtos. As crianças são bombardeadas com produtos daqueles personagens. Enquanto que desenhos como Cid o Cientista e como Time, você não vai encontrar um marketing pesado em cima deles, entende? As crianças não vão ter canequinha do Cid o Cientista, elas não vão ter blusinha do Time, tá? Não vai ter bonequinho do Chão Carneiro, embora eu acho que um bonequinho do Chão Carneiro seria lindo, e eu compraria. Assim,
mas não tem esse marketing todo. E às vezes a gente pega assim, confunde essa questão de que muitos falam, tem que partir da realidade do aluno, né? E aí tem gente que diz assim, tem que ser só aquilo que está na realidade do aluno, só aquilo que ele conhece. Eu acho que é uma interpretação meio estranha, porque se é a partir da realidade do aluno, a partir, e não apenas aquilo que ele conhece, aquilo que ele já viu. Cabe a mim, enquanto professor, trazer novidades, apresentar novas coisas, para que o meu aluno possa ter o interesse despertado por outras temáticas, por outros personagens, tá? E outro desenho, gente, que eu acho espetacular, como é que chama? Esse eu não anotei o nome, lembrei agora. Ai, Deus. Mini Einstein, gente. Mini Einsteins, tá? Mini Einsteins, procura aí. Mini Einsteins. É um desenho muito rico, tá? Nele aparece obras de arte e nele aparece música clássica, tá? Para as pessoas que acham que as crianças de hoje em dia só gostam de funk, que as crianças só gostam de arrocha, mas que não apresentam outras coisas para a criança. Você vai numa festa dessa da educação infantil e a música que está tocando ali não é apropriada para a criança. Mas as pessoas dizem que é o que as crianças gostam de ouvir. Mas não apresentam para as crianças outras músicas. Então fica meio estranho que você só utilize a realidade e não parta da realidade para poder mostrar outros universos. Eu conheci música clássica numa peça que eu fiz na igreja batista, igreja evangélica, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu fiz uma peça teatral e nessa peça tinha uma música Balada para Adeline, né? Ou Adeline, não sei bem. E era uma música assim um pouco triste. E a peça que eu fazia falava também de morte. E eu me recordo bem dessa música e eu não conseguia achá-la. Aí, quando foi, acho que há 2 anos atrás, eu estava no YouTube ouvindo Andrea Bocelli e ouvindo Lúcio Dalla e essas músicas mais clássicas, a própria O Fantasma da Ópera, ali com a Sara. E de repente eu parei no André Rieu, na Carmen Monarca, e encontrei a Balada para Adeline, ali no vídeo de André Rieu, e me veio instantaneamente eu pensei, infância. E eu não lembrava de onde era que eu tinha ouvido aquela música clássica na minha infância, e eu tive uma infância muito pobre. A minha realidade não foi uma realidade de pessoa que está ali ouvindo música clássica, mas eu amo música clássica, porque eu aprendi a amar música clássica, porque foi me apresentado música clássica, tá? Ficou na minha memória, sabe? Ficou registrado ali. E a minha filha, para quem fala que criança não gosta de música clássica, a minha filha, alguns anos atrás, acredito que 3 anos ou 4 anos, ela devia ter entre 9 e 10 anos de idade, 8, 9 a 10 anos de idade, eu mandei que ela fosse limpar o quarto, e ela estava arrumando o quarto dela. E eu estava assistindo um concerto do André Rieu, estava passando na TV Viva. E a Carmen Monarca começou a cantar Rabaneira. E de repente ela que estava lá entretida veio para a porta e ela parou e ficou extasiada diante daquela cantora que é uma cantora brasileira. Ela ficou extasiada ali, sabe? Parada. Aí eu peguei, só cutuquei as minhas filhas, né? E eu fiz assim, ó. E ela lá. Enquanto a Carmen não acabou a música, ela estava, sabe quando a criança fica na frente da galinha pintadinha, hipnotizada? Ela estava na frente da Carmen Monarca, com o André Rieu, hipnotizada. Assistindo aquilo com gosto, e ela dizia, nossa, quando acabou a música, que eu não quis interromper esse momento dela, não perguntei a ela antes o que ela estava achando. Eu esperei para depois eu questionar. Ela disse, nossa, que lindo, mãe. Né? Que coisa linda, que coisa perfeita. Então, às vezes, é só você apresentar. Às vezes, não é nem você ficar, nossa, que meu filho tem que ouvir o que eu gosto. Ele tem que ouvir música clássica. Outra música que Natasha gostava muito, que gosta muito até hoje, é o Fantasma da Ópera. Ela vai fazer 13 anos no ano que vem. O Fantasma da Ópera. Então, ela adora o Fantasma da Ópera. Ela fica ouvindo ali e tal. E volta e meia ela vai lá no YouTube e procura o Fantasma da Ópera para ouvir. O filme, o Fantasma da Ópera, a gente já assistiu junto. E ela já não gostou. Já disse, ai que horror.
Mas assim, ela gostou muito da música. Então, como é que você sabe que a sua criança, a criança que está na sua sala de aula, não gosta de música clássica se você nunca apresentou para elas? Apresenta. Então, mini Einsteins é uma forma de você levar música clássica e obras de arte para a sua sala de aula, apresentar para eles os artistas. Outro dia eu vi um que tinha Kandinsky e tinha Beethoven, tá? E aí você mostra aí Kandinsky, Beethoven, Bach, e a criança vai se familiarizando com esses artistas que foram gênios na época deles e que até hoje a gente não consegue falar deles sem um ponto de exclamação. Então, a partir da realidade, eu venho daqui e eu busco outras coisas e eu apresento para os meus alunos para que eles conheçam outras realidades, para que eles se apaixonem por outros estilos. Eu não fico simplesmente parada no tempo, tá? Vamos lá, que a gente já está fugindo aqui ao tema. Mas, se a gente está falando de mini Einstein, de música clássica, acho que coube aqui a nossa explanação, nossa pequena explanação sobre como criança pode gostar de música clássica. Gente, um desenho que fale sobre as diferenças, que mostre as diferenças e que mostre situações em que há diferenças e que as pessoas são diferentes, que é o desenho Os Sete Monstrinhos. Ele passa também na TV Cultura, Os Sete Monstrinhos. Minhas filhas gostavam muito, né? Tem um monstrinho que tem um nariz enorme, né? E aí tem um desenho que ele diz assim, é tão legal ter um nariz como o meu. E porque aconteceu uma situação em que falaram mal do nariz dele. Tem um monstrinho que está sempre acompanhado com outro monstrinho, sabe? Eles estão sempre juntos, um monstrinho e outro monstrinho, que um cuida do outro, porque um é especial, né? Então, assim, é um desenho muito bom para você trabalhar diferenças. Então, gente, e filmes. Filmes eu tenho aqui para indicar para vocês, eu vou indicar um só, tá? Um filme só, que chama Leitão, o filme. Ele é do Ursinho Pooh, tá bem, gente? Então, o filme é Leitão, o filme. Aí você leva para sua sala de aula, ele vai falar de amizade, ele vai falar da importância que a gente tem, mesmo por ser pequenininho, e como a gente é importante num grupo, tá? Então, assim, essas foram as nossas dicas de hoje, a nossa live de hoje. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, sabe? Vocês têm contribuído muito no meu crescimento profissional. E eu agradeço infinitamente a todos vocês, tá, gente? Beijo, um ótimo sábado aí para todos vocês, tá bem? Fiquem com Deus.